Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quarta-feira de jogo adiado do Campeonato Brasileiro. Uma partida entre Fluminense e Ceará. Esse jogo seria na 12ª rodada da Série A do Brasileirão. Jogo no Rio de Janeiro, Fluminense e Ceará. O Fluminense é o 7º colocado com 44 pontos e por isso esta partida interessa ao Cruzeiro. Por quê? O Fluminense hoje é o 7º colocado. Então, em relação a confirmar logo uma vaga na Copa Libertadores, nem que seja na pré, o Cruzeiro poderia ficar no máximo na 6ª colocação, caso não tenha aí um vencedor brasileiro na Copa Libertadores da América. Enfim, então o Cruzeiro está de olho, porque se o Fluminense vence, vai a 47 pontos e fica junto com o Botafogo. Essa é a pontuação ali de corte para o G6. Se o Fluminense não vencer, o Cruzeiro tem uma vantagem ainda maior em relação ao 7º colocado, com todo mundo com 30 jogos. O Campeonato Brasileiro vai aí igualando estas rodadas neste momento. O Cruzeiro treina agora pela manhã na Toca da Raposa 2 e dá sequência na preparação para o duelo com o Vitória. A reapresentação foi ontem à tarde. O Cruzeiro atualizou aí a questão do Wanderson, também atualizou sobre o Matheus Henrique, que foi a campo para dar mais um passo nesta recuperação, e trouxemos a notícia ontem ainda aqui na Samuca TV que o Matheus Henrique tem chance de retornar para as semifinais da Copa do Brasil, os duelos diante da equipe do Corinthians. Primeiro jogo no Mineirão, segundo jogo na Neoquímica Arena em São Paulo. Claro que até lá tem muita coisa para acontecer. Murilo Hickman e Ryan Leles passando a ser opção para o técnico Leonardo Jardim, dois garotos aí do Sub-20 que interromperam as férias para os treinos nesta semana na Toca da Raposa 2, e o Ryan Leles uma opção para o ataque, já que o Leonardo Jardim perdeu o Wanderson e perdeu Marquinhos. Bolassi ontem fez um trabalho à parte. Vamos ver a atualização do quadro do jogador que ficou fora do banco de reservas diante do Palmeiras por reclamar de um incômodo. Venda de ingressos para sábado. O Cruzeiro esperando aí um grande público, inicialmente previsão de 45 mil, mas como já passou de 30 mil torcedores, o balanço já passou de 30 mil garantidos, o Cruzeiro deve aí ter um público na casa dos 50 mil no sábado, diante da equipe do Vitória. A venda de ingressos segue ingresso.cruzeiro.com.br. Sei que todo mundo está na expectativa sobre a arbitragem, mas isso será definido nesta quinta-feira pela CBF. Começando com a venda de ingressos, que está espetacular para sábado. Teremos aí um público, eu imagino, na casa dos 50 mil torcedores, hein? O Cruzeiro já passou aí de 30 mil ingressos vendidos. A venda, como eu disse, está muito boa. Ainda tem muito ingresso para o torcedor dentro daquela promoção feita pela diretoria do Cruzeiro, e o Cruzeiro tendo aí um grande público para este compromisso diante da equipe do Vitória. Jogo importante para o Cruzeiro, hein? Para chegar aí, em caso de vitória, aos 60 pontos na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro começando a preparação para esse jogo diante do Vitória, não tendo aí os zagueiros Fabrício Bruno e Vidalba à disposição. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, duas baixas consideráveis, ele que tem no elenco 3 zagueiros agora, para sábado. Jonathan Jesus, esse joga, João Marcelo e Gamarra. Os 3 zagueiros aí do elenco, são 5 no total, não subiu nenhum outro da base, e vamos ver o que vai fazer o Leonardo Jardim nos treinamentos da semana. Mas tem uma novidade legal que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Primeiro, o Cruzeiro atualizou o quadro do atacante Wanderson e confirmando tudo aquilo que a gente falava, apesar de ter aí uma narrativa de alguns torcedores do Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro informou
que o atleta Wanderson foi diagnosticado com importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda, após sofrer trauma na partida contra o Palmeiras na noite desse domingo. A indicação para o caso é de tratamento conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Abre aspas para o Dr. Sérgio Campolina. No momento em que o atleta Wanderson sofreu trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses. Fecha aspas a explicação do Dr. Sérgio Campolina. O ano acabou para o Wanderson por causa dessa lesão. E a informação aí, quando eles falam músculos posteriores, o Wanderson rompeu mais de um músculo, hein? Com o movimento que ele fez. Aí deixa quem quiser brigar com a informação, tá tranquilo, não cabe mais a ninguém explicar o óbvio, o verdadeiro, né? O real, o que um médico fala. Então, mas no X principalmente, né? Tem especialista para tudo e alguns torcedores aí do Palmeiras, eles sabem muito mais do que a medicina, a ciência, o médico, o Dr. Sérgio Campolina. Ele tá errado, o restante é que tá certo. Mas vamos lá, galera. Sobre o Wanderson, essa ausência, o Marquinhos também já tinha tido aquela lesão grave no joelho. Com isso, o Rayan Leles, ele foi chamado, teve as férias interrompidas e já treinou hoje na Toca da Raposa 2 com o elenco do Cruzeiro. É atacante, fez até muitos gols nesta temporada no Sub-20 e fica à disposição aí do técnico Leonardo Jardim para este compromisso, ou os próximos compromissos, já que o Cruzeiro tem aí as duas ausências no ataque. E outro que também se apresentou, antecipando aí o período de férias, o Murilo Hickman, volante, passa a ficar à disposição também do técnico Leonardo Jardim para essa reta final de temporada. Rayan Leles aí então, a cara nova no treinamento do Cruzeiro nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. E a boa notícia do dia ficando por conta de Matheus Henrique. Ele teve a fratura na costela e hoje realizou uma corrida no campo. Primeira vez que ele foi a campo e a informação ela melhora ainda mais. Por quê? Aquele diagnóstico inicial de fim de temporada para o Matheus Henrique, ele já não deve mais acontecer. E com isso, o atleta teria chance de ficar liberado para as semifinais da Copa do Brasil no início do mês de dezembro. É isso mesmo. Recuperação muito boa do Matheus Henrique e a possibilidade é real dele aparecer nas semifinais diante do Corinthians pela Copa do Brasil. E falando um pouquinho mais aqui da nossa maravilhosa torcida, nossa base de fãs, como diria o Leonardo Jardim, mais recente parcial de público, hein? 37 mil ingressos já comercializados para o jogo de sábado contra o Vitória, e aí o Cruzeiro tomou uma medida mais do que correta, que foi abrir o roxo superior para vendas, né? Setor roxo superior também está disponível para vendas, e a expectativa de público que estava na casa de 45 mil subiu para 52. Dá para ter até mais, hein? Então lembrando, gente, promoção de ingressos, tá? Tá R$30 o ingresso para quem é sócio. Quem não é sócio, né, vai comprar o valor cheio. R$80 vermelho e roxo, tá? Superior e inferior, R$40 a meia entrada. Atrás dos gols, o preço é R$60 a inteira, R$30 a meia. Mas para quem é sócio, independente do setor, R$30 aí é o valor do ingresso para esse jogo de sábado. Todos os caminhos levam ao Mineirão. Vamos lá, então, todo mundo que puder, né? Que não tiver um compromisso, vamos lá no Mineirão acompanhar o Cruzeiro. Até porque a gente vai alcançar uma marca de 1 milhão de torcedores como mandante. Olha aí, hein? Nessa temporada de 2025. O Cruzeiro já levou 986.062 torcedores no Mineirão este ano. Inclusive, se faltasse um aí, terminava com 61, mas 986 mil.
com esse público, com os ingressos já vendidos, né, já ultrapassam 1 milhão, só que a gente ainda não ultrapassou, porque o jogo é só no sábado. A gente vai ultrapassar esse 1 milhão aí de torcedores. Os 5 maiores públicos do Cruzeiro foram 3 clássicos contra o Atlético Mineiro, o maior público, 61.584, aquela vitória por 2-0 na Copa do Brasil. Estão aí também jogos contra Santos e Palmeiras nesse top 5, tudo acima de 57 mil torcedores. Qual para vocês é o tamanho da importância aí, gente, da presença da torcida nesse momento especificamente da temporada, que o Cruzeiro viveu uma oscilação e teve um episódio muito, assim, podemos dizer frustrante, né? Foi a palavra que o Leonardo Jardim usou na última semana, que foi até devido à arbitragem. Mas qual que é a importância da torcida abraçar o time nessa hora? É fundamental, né, o Caramujo? Teremos aí mais de 50 mil torcedores no sábado. O Cruzeiro vem dando aí um espetáculo, né, com seu torcedor, uma média de público absurda, ficando ali atrás de Flamengo e às vezes à frente, às vezes um pouco atrás ali, mais colado no Corinthians. Então, é um feito assim que o torcedor ele pode se orgulhar. Agora, claro, né, vem tendo nesses últimos jogos aí essa promoção, mas durante o ano inteiro o torcedor pagou o ingresso no preço normal aí, e mesmo assim, né, não dá para a gente chegar aqui e falar R$30 só, né? Para muita gente é uma grana ainda considerável. O torcedor está fazendo o esforço de estar final de mês, né? Então, isso é importante também para a gente lembrar, e teremos um grande público que o torcedor saia de lá com um ótimo resultado para ficar ainda melhor, né? Estádio lotado, mesmo com a promoção, acho que será uma boa renda, e o principal que é buscar 3 pontos diante de um adversário que eu acho que vai trazer, sim, dificuldade para o Cruzeiro. Eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro está vivendo um momento feliz dentro do Campeonato Brasileiro. E esse crescimento, né, pela oscilação que teve lá atrás, muito em função também daquilo que o torcedor consegue ajudar o time em campo, né? A presença do torcedor, ela não só é no Mineirão, como em todos os estádios em que o Cruzeiro vem atuando. É claro que no Mineirão, como mandante, você tem um público maior, uma renda maior, mas o torcedor oscilou muito menos do que os jogadores em campo, né? É uma temporada espetacular. Se você olha para trás, eu tenho certeza que a instituição Cruzeiro olha com orgulho, porque o torcedor, de fato, abraçou a equipe. Mesmo em momentos difíceis, em momentos desafiadores, estavam lá os torcedores. E não vai ser diferente agora, né? Reta final, existe uma pressão extra por tudo, por saber que os adversários também chegam pressionados por resultados positivos, por saber que nós estamos cada vez mais próximos de atingir a meta principal, que é voltar à Libertadores da América. Tudo isso, quando você tem na arquibancada essa energia da torcida, se torna até um pouco menos desafiador. E levando em consideração ainda a questão do ambiente, para o adversário é sempre mais complicado, né? Chegar aqui, jogar contra o Cruzeiro com o estádio cheio. Quantas vezes nós já vimos declarações de treinadores falando sobre essa atmosfera quando chega para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão? Tomara que os torcedores continuem dessa maneira, mesmo sabendo que muitas vezes economicamente isso não seja fácil de acontecer, mas que eles possam estar unidos, todo mundo agora remando na mesma direção, estamos muito próximos do objetivo principal. É muito importante, né, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, a presença do torcedor, assim como ela foi ao longo de todo o campeonato. Eu lembro de alguns jogos assim que o torcedor do Cruzeiro, dentro de casa, na reta final dos confrontos ali, ele dá um suporte absurdo. Para mim, o principal deles, e acho que todo torcedor do Cruzeiro vai lembrar, é aquele da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Cruzeiro e Mirassol, o Cruzeiro abre 2-0, aí tem ali o gol do Mirassol na reta final, o torcedor ali mesmo na raça, na vontade, empurrando, sustentando a equipe para que a gente conseguisse já a primeira vitória na estreia do Cruzeiro no campeonato. Então, os números são significativos, né? É também uma forma do torcedor retribuir
aos atletas o que ele está enxergando dentro do campo. O torcedor do Cruzeiro ele apoia em todas as circunstâncias, isso está mais do que claro, mas é sempre legal assim quando a gente consegue receber dos atletas aquilo que está sendo entregado pelas arquibancadas, e a campanha do Cruzeiro é uma retribuição disso que o torcedor tem feito. Então é uma marca muito interessante, mas que o torcedor do Cruzeiro está colocando ali meio que num padrão, né? Tá virando o padrão do Cruzeiro essas marcas mais altas assim de público dentro dos estádios, e que seja uma baita atuação do Cruzeiro no sábado, porque eu tenho certeza que a festa do torcedor do Cruzeiro vai ser muito bonita. O que está prestes a acontecer na Toca da Raposa vai deixar a torcida sem fôlego. Algo que parecia distante, quase improvável, começa a ganhar contornos de realidade nos bastidores celestes. As conversas silenciosas, os encontros discretos e as ligações internacionais estão revelando uma movimentação grandiosa que pode transformar completamente o patamar do Cruzeiro para a próxima temporada. É o tipo de notícia que, quando chega, faz o torcedor parar tudo o que está fazendo, porque o que está sendo planejado nos bastidores é digno de manchete mundial e promete estremecer o futebol brasileiro de ponta a ponta. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para não perder nenhum detalhe dessa possível reviravolta que pode colocar o Cruzeiro em outro nível dentro do futebol nacional. Prepare-se, porque o que está por vir envolve cifras altíssimas, negociações ousadas e uma aposta que mostra como Pedro Lourenço, o Pedrinho, está realmente disposto a fazer história no comando da SAF Celeste. Agora, vamos continuar com a notícia. A tensão cresce, o clima nos corredores da Toca é de expectativa e o assunto é tratado com absoluto sigilo entre os dirigentes mais próximos do clube. Pessoas ligadas diretamente a Pedrinho afirmam que o empresário tem acompanhado de perto uma situação que pode se tornar o maior investimento da era SAF. As reuniões vêm acontecendo em horários estratégicos, longe dos olhares da imprensa. E a equipe jurídica do Cruzeiro já começou a analisar os detalhes contratuais que poderiam permitir um grande negócio internacional. E o motivo dessa movimentação envolve um nome que o torcedor jamais imaginou ver com a camisa celeste. Um jogador com carreira consolidada, passagem por clubes gigantes da Europa e que carrega um talento raro capaz de mudar o rumo de uma partida com um simples toque na bola. Esse nome é Anderson Talisca. Sim, o meia-atacante brasileiro que hoje defende o Fenerbahçe, da Turquia, pode ser o grande alvo de Pedro Lourenço para o ano de 2026. Aos 31 anos, Talisca vive um momento de reflexão sobre sua carreira e, segundo pessoas próximas ao jogador, vê com ótimos olhos um retorno ao futebol brasileiro. E é justamente aí que entra o Cruzeiro. A estratégia da SAF seria oferecer ao craque um projeto esportivo ambicioso, com protagonismo total, garantias financeiras sólidas e uma proposta que pode ultrapassar a impressionante marca de 35 milhões de reais, entre salários, bônus e premiações, mostrando que o clube mineiro não está para brincadeira. O interesse do Cruzeiro em Talisca não surgiu do nada. Leonardo Jardim, atual técnico da Raposa, teria sugerido à diretoria que o elenco precisava de um jogador capaz de desequilibrar jogos grandes, alguém com chute poderoso, visão de jogo refinada e personalidade de líder em campo. E ninguém encaixa melhor nesse perfil do que Talisca. O meia, revelado pelo Bahia e com passagens marcantes por Benfica, Besiktas, Al Nassr e Guangzhou, é conhecido por ser um jogador completo, técnico e decisivo, com média de gols impressionante para sua posição. Fontes ligadas ao staff do atleta confirmam que ele não está totalmente satisfeito na Turquia, especialmente após a saída do técnico José Mourinho, que era um dos principais defensores de sua permanência no clube. Nos bastidores, Pedrinho já teria sinalizado que está disposto a abrir a carteira e bancar a operação se houver real interesse do jogador em voltar ao Brasil. O dono da SAF do Cruzeiro enxerga em Talisca não apenas um reforço,
mas um símbolo, um nome de impacto que traria não só resultados esportivos, mas também retorno de marketing e um aumento expressivo de visibilidade internacional para o clube. A ideia é transformar o Cruzeiro em uma marca global, e trazer uma estrela desse nível seria o passo ideal nessa direção. O mais interessante é que o negócio, embora complexo, é viável. O contrato de Talisca com o Fenerbahçe vai até junho de 2026, o que significa que, a partir de janeiro, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube sem custos de transferência. Isso abriria espaço para uma negociação direta com o Cruzeiro, que ficaria responsável apenas pelos salários e pelas luvas do jogador. A equipe celeste, ciente dessa brecha, estuda o melhor momento para fazer o contato oficial. E tudo indica que a proposta deve ser apresentada ainda no primeiro trimestre de 2026, dependendo apenas da resposta do atleta. Enquanto isso, o ambiente no Cruzeiro é de otimismo. Pedro Lourenço acredita que o momento é perfeito para dar esse salto. O clube vive uma fase de reorganização administrativa e as finanças estão mais equilibradas após uma sequência de boas vendas e acordos comerciais que injetaram recursos importantes nos cofres da SAF. Segundo fontes próximas, Pedrinho vê em Talisca uma espécie de pilar técnico que pode guiar o Cruzeiro de volta ao topo do futebol brasileiro e até sonhar com títulos continentais nos próximos anos. Leonardo Jardim, por sua vez, teria aprovado totalmente a ideia. O técnico português já trabalhou com grandes nomes do futebol mundial e sabe o peso que um jogador como Talisca teria dentro do elenco. Em conversas internas, Jardim teria deixado claro que o meia seria a peça que falta para transformar o Cruzeiro em um time letal, com poder de fogo tanto no meio quanto no ataque. O treinador vê em Talisca a possibilidade de implementar um modelo de jogo mais agressivo e ofensivo, algo que ele considera fundamental para competir de igual para igual com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Outro fator que anima o Cruzeiro é o fato de Talisca ainda manter uma excelente condição física. Mesmo atuando em competições de alto nível na Europa e no Oriente Médio, o jogador demonstra estar em plena forma e acumula números expressivos. Na atual temporada pelo Fenerbahçe, já são 4 gols e uma assistência em 13 partidas, além de uma média de finalizações e passes decisivos digna de destaque. É exatamente esse desempenho que faz o Cruzeiro enxergar nele o reforço ideal para comandar o meio-campo celeste e elevar o nível técnico da equipe, além do impacto esportivo ao lado emocional. Talisca sempre deixou claro que tem vontade de voltar ao Brasil para jogar em um clube de massa, com torcida apaixonada e grandeza nacional. Ele teria manifestado interesse em atuar em um ambiente onde pudesse sentir novamente a vibração das arquibancadas, e poucos clubes oferecem isso como o Cruzeiro. A força da nação azul, com milhões de torcedores espalhados pelo país, é um dos fatores que mais chamam a atenção do jogador, que já teria elogiado o apoio incessante da torcida celeste em conversas informais com amigos próximos. Nos bastidores da Raposa, comenta-se que Pedrinho quer fazer do projeto com Talisca um divisor de águas na história recente do clube. A chegada de um jogador desse calibre serviria também como mensagem para o mercado. O Cruzeiro está de volta ao protagonismo. A ideia é que essa contratação marque o início de uma nova era, na qual o clube volte a brigar por títulos e a ser visto como potência indiscutível do futebol brasileiro, com um elenco competitivo e jogadores de renome internacional. O plano da SAF é ambicioso. Para viabilizar a contratação, Pedrinho estuda parcerias com investidores e empresas patrocinadoras dispostas a participar do projeto, garantindo retorno financeiro e de imagem. Essa estratégia já vem sendo utilizada em outros clubes do mundo e poderia facilitar a vinda de Talisca sem comprometer o orçamento do Cruzeiro. O empresário quer mostrar que é possível unir gestão moderna, planejamento e ousadia para recolocar o clube no topo. Os torcedores, por sua vez, estão eufóricos com a possibilidade.
Nas redes sociais, o nome de Talisca já começou a circular com força, e muitos cruzeirenses acreditam que sua chegada seria o passo definitivo para transformar o time em um verdadeiro candidato ao título brasileiro. A empolgação é tanta que já há quem imagine o jogador vestindo a camisa 10 e sendo o novo maestro da Raposa, comandando o meio-campo e se tornando o ídolo instantâneo da torcida. Mas o Cruzeiro sabe que, para concretizar o negócio, será preciso agir com estratégia. O mercado de transferências é competitivo, e outros clubes brasileiros também podem tentar seduzir o jogador. No entanto, Pedrinho aposta na credibilidade construída desde que assumiu a SAF e na estrutura sólida que o clube oferece atualmente. A confiança é grande de que o projeto esportivo, aliado à paixão da torcida e à segurança financeira, será suficiente para convencer Talisca de que o lugar dele é em Belo Horizonte. Enquanto isso, Leonardo Jardim segue trabalhando duro na montagem do elenco e já deixou claro que quer contar com reforços pontuais, mas de peso. Ele acredita que 2026 pode ser o ano da virada definitiva do Cruzeiro, e um jogador como Talisca seria a cereja do bolo para consolidar o projeto vitorioso que vem sendo construído desde a chegada da SAF. O treinador português tem um estilo exigente e acredita que, com um craque desse nível, o Cruzeiro pode competir em qualquer cenário, seja no Brasileirão, na Copa do Brasil ou até na Libertadores. O que se desenha nos bastidores é um movimento gigante, calculado e extremamente promissor. Pedrinho sabe que o torcedor cruzeirense merece algo grandioso, algo que devolva o orgulho e a sensação de pertencimento que sempre marcaram essa torcida. E trazer Anderson Talisca seria mais do que uma contratação. Seria um recado direto ao futebol brasileiro de que o Cruzeiro voltou a ser protagonista, com ambição, poder de investimento e uma visão de futuro clara. Agora, resta apenas a confirmação oficial dos próximos passos, que devem ocorrer nos próximos meses. Se tudo correr dentro do planejado, a Toca da Raposa pode receber um dos maiores nomes do futebol brasileiro recente, e o torcedor poderá viver novamente dias de glória, emoção e esperança renovada. A expectativa é gigantesca, e todos os olhos estão voltados para os movimentos de Pedro Lourenço, o homem que prometeu reconstruir o Cruzeiro e parece disposto a cumprir cada palavra. E você, torcedor, o que acha dessa possível chegada de Anderson Talisca ao Cruzeiro? Acredita que ele seria o nome ideal para comandar o meio-campo celeste e levar o time a outro patamar? Deixe seu comentário, conte a sua opinião sobre essa negociação e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as notícias do Cruzeiro de perto, porque o que vem por aí pode ser simplesmente histórico.